Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, agora vamos ao capítulo 20, versículo 2, o ponto 3. A visão protestante sobre o milênio. Bom, a visão protestante é a visão católica, mas eu vou citar a visão protestante porque a visão protestante ela é a que está mais em foco hoje. O Papa não está nem aí para o reino de Deus, de comentar sobre esses textos, mas nós estamos encontrando muitos protestantes que estão defendendo esse milênio, né? Que nós já estamos vivendo esse milênio. Lembrando que a origem desse engano, né, enganar os protestantes, foi a Igreja Católica e foi o idealizador da crença de que a Igreja Católica estava implantando o reino de Deus com Constantino. Isso nasceu com Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, ele defende isso, ok? Não existe um Jesus vir reinar na terra sobre Israel, isso não existe. A igreja queria dominar a situação, a igreja queria reinar, e começaram aquele reino problemático, né? Que com certeza não é o reino de Deus, tanto que a história vai chamar de Era das Trevas, ok? Mas aquela visão de Eusébio de Cesareia acabou influenciando os protestantes. Os protestantes também não acreditam em milênio e criaram a sua versão herética, né? Que eles chamaram de teologia do pacto, mas é a mesma doutrina católica. Eles estão amarrados aos católicos, não tem jeito. O comentário diz: para conhecer a visão protestante sobre o milênio, trago um trecho do livro Apocalipse, O Futuro Chegou, de Hernán Dias Lopes. Ou seja, se ele vai comentar sobre o Apocalipse, ele tem que comentar sobre o milênio, né? Então, eu peguei esse livro para poder ler. Então, uma das questões que ele defende, logo na página 342 até 345, eu vou fazendo a citação e vou comentando. Então, a citação dele diz: a ideia de um milênio literal na Terra foi fortemente combatida por Agostinho de Hipona. Ou seja, é a referência que ele coloca, tá ok? Agostinho de Hipona. Por quê? Porque para os protestantes, Agostinho de Hipona é o bambambam da história. É quase impossível um protestante fazer uma pregação ou uma aula sem citar Agostinho de Hipona. E isso eles fazem de uma forma tão enfática que eu digo, dentro das Assembleias de Deus, estão usando Agostinho de Hipona como ponto de referência. Irmãos, esse homem, ele é talvez o pior exemplo na história da Igreja Católica em termos de heresia. Porque eu considero uma das piores heresias católicas a doutrina do culto aos mortos. E a doutrina do culto aos mortos, ela tem como base um livro que Agostinho de Hipona escreveu em 427 da era cristã, intitulado Do Cuidado Devido aos Mortos. E sem contar outras, isso aí foi em 427 da era cristã, em 411 da era cristã, ele defendeu a perseguição e a morte das igrejas, que ele chamava de donatista, né? Das igrejas que não concordaram com o debate que eles fizeram no ano 410. Ele defendeu a morte daquelas pessoas, ele defendeu a doutrina do purgatório, ou seja, a doutrina da purificação da alma após a morte, coisa que era defendida pelos pagãos. A doutrina do culto aos mortos, até hoje, é um dos maiores enganos no mundo, é o Dia de Finados. Esse é um feriado católico mundial que tem como fundamento Agostinho de Hipona. Esse homem, ele é o idealizador da teoria da guerra justa, da guerra santa, onde ele defende a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Por quê? Ele estava com Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia defendia que a Igreja estava implantando o reino de Deus. A Igreja tomou o Império Romano e agora a Igreja ia reinar na terra. Eusébio de Cesareia defendeu isso, Agostinho de Hipona defendeu isso. Mas esse homem, ele era muito herege. Esse homem, ele não era um cristão. Toda a violência histórica da Igreja Católica está na conta desse homem. Até
Hitler, de alguma maneira, tem influência desse homem, porque Hitler, ele escreveu à Igreja Católica falando, olha, eu proponho a vocês uma solução final. E escreveu aos protestantes dizendo, olha, eu estou fazendo o que Lutero mandou fazer, que é matar os judeus. E por que eles defendiam isso? Por causa da doutrina da guerra justa de Agostinho de Hipona. Então, o indivíduo, se tivesse só a questão da doutrina do culto aos mortos, já era para esse indivíduo ter sido esquecido na história da teologia. Mas quando eu estou em grupos de debate no Facebook e outros grupos, que eu critico Agostinho de Hipona, as pessoas colocam gargalhadas. Como assim criticar Agostinho de Hipona? Porque para eles Agostinho de Hipona é a grande referência. Mas Agostinho de Hipona, além de todas essas heresias, ele usava aquele incenso que Eusébio de Cesareia e os outros bispos adotaram, né? O incenso do culto a Júpiter, o incenso que eles usavam no culto de Júpiter, foi adotado pela Igreja Católica. Era símbolo do diálogo com o demônio. Esse homem usava esse incenso e defendeu o culto aos mortos. Como que podem usar ele como uma referência? Então, olha, o protestante que argumenta contra os dispensacionalistas, que somos nós, dizendo que, pegar um testemunho da igreja, da história, e dizer o que ele pensava sobre o milênio, se ele usa Agostinho de Hipona como referência, esse Hernan Dias Lopes está muito perdido. Só que esse é o padrão da igreja protestante. As igrejas protestantes têm Agostinho de Hipona como referência. Esse indivíduo não era cristão. Quem adora os mortos, quem deixa uma herança tão maligna, doutrinária, herança doutrinária, quem deixa uma herança doutrinária tão maligna no mundo, olha, ele deixou o culto aos mortos, defendeu o purgatório, não foi ele que criou, mas defendeu a guerra justa e a alteração da doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação, também foi essa figura. Ou seja, quem nega que Jesus Cristo vai reinar aqui na terra sobre Israel por 1000 anos, tem como fundamento um herege de marca maior. Eu considero de Agostinho de Hipona a frase mais irracional que eu ouvi no mundo da teologia, porque ele certa vez disse, o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai arbitrar, ou seja, Deus predestina ele a escolher o que ele quer. Então não é livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é muito claro na Bíblia. Então o herege, para negar o livre-arbítrio, disse que o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai arbitrar. Isso não é livre-arbítrio, tá bom? Bom, então, no livro ele começa se fundamentando em Agostinho de Hipona, que eu sempre digo, ele é o Balaão de Pérgamo profetizado no Apocalipse, né? O homem que falaria coisas bonitas por um lado, mas falaria heresias terríveis por outro. Era um satanista, né? Como Balaão acabou servindo a Satanás. O comentário prossegue. Agostinho de Hipona é o teólogo católico que deu início ao culto aos mortos. Todos os homens que no dia 2 de novembro vão ao cemitério reverenciar os mortos o fazem devido a esse engano de Agostinho, dentre outros enganos. Esse homem não deveria ser referência doutrinária para nenhum cristão, mas os protestantes o fazem. A hora que eles abandonarem as doutrinas de Agostinho de Hipona, okay, eles verão que 70%, 80% das heresias dos protestantes vão cair. Pois bem, a citação de Hernan Dias Lopes prossegue. Os reformadores seguiram a mesma interpretação de Agostinho. A Confissão Luterana de Augsburgo condena o quiliasmo, ou seja, o milênio, como opiniões judaicas, e a Confissão Helvética da Igreja Reformada como devaneios judaicos. A interpretação de Agostinho mantém-se até hoje. Ou seja, eles estão dizendo que seriam opiniões judaicas, mas não era. A igreja primitiva, eu mostrei para vocês, a igreja primitiva toda ela defendia que Jesus Cristo reinaria na terra sobre Israel. Esse ensino do amilenismo começou com um grande engano da história da igreja. As pessoas precisam abrir os olhos para isso.
né? Quando Eusébio de Cesareia e Constantino disseram, né, principalmente Eusébio de Cesareia, que estavam implantando o reino de Deus na terra, esse era o pensamento de Eusébio de Cesareia, eles estavam sendo enganados pela serpente, com certeza absoluta, porque não foi esse o reino que Deus prometeu implantar na terra, o reino que a Igreja Católica implantou. E não foi só Eusébio de Cesareia. Nos anos 800, né, o Papa ungiu Carlos Magno, rei do Sacro Império Romano Germânico, e ele disse: agora o reino de Deus vai ser implantado na terra. Mas também não foi implantado. Nós sabemos, todo esse engano nasceu com Eusébio de Cesareia. O tempo que ele passou, infelizmente, mas o tempo que ele foi preso, o tempo que ele passou trabalhando, servindo aos deuses pagãos, antes do fim da perseguição, infelizmente, o culto aos deuses pagãos tinha possessão demoníaca, irmãos. Como é que esse homem saiu de lá e saiu com essas heresias? Né? Uma delas é dizer que aquele era o momento da implantação do reino de Deus na terra. O reino de Deus estava sendo implantado por Eusébio de Cesareia, né? E ele chegou a fazer um discurso sobre o imperador Constantino. O título do discurso era: com este imperador vencerás. É o título do sermão de Eusébio de Cesareia. Se procurar na internet, você acha, né? Com este imperador vencerás, ou seja, com este imperador a igreja vencerá. Com este imperador a igreja vai conseguir implantar o reino de Deus na terra. É o que ele defende. É uma heresia absurda. O comentário prossegue. Sobre Lutero, veja os vídeos 282 a 286, onde eu falo que Lutero defendeu a morte de todas as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido. Defendeu também a destruição das sinagogas e da morte dos judeus. Lutero era antissemita e não é uma referência doutrinária. Então veja, a referência doutrinária deles é um Agostinho de Hipona, que defende o culto aos mortos e a guerra justa, Lutero, que defende também a guerra justa, Calvino, que defende a guerra justa, defende que a igreja podia matar. Ou seja, as referências daqueles que negam o milênio, nós defendemos que Jesus vai reinar sobre Israel aqui na terra. Aqueles que negam, as referências deles são péssimas referências, teologicamente horríveis. O comentário prossegue. Na verdade, a igreja primitiva defendia um milênio onde Jesus e a igreja reinariam na terra sobre Israel e as nações. Aí veja os vídeos 513 a 519, quando nós estudamos Apocalipse capítulo 8, versículo ponto 13 até o ponto 19. Eu falo de como a igreja primitiva, foram vários tópicos, vocês podem ver aí, como a igreja primitiva acreditava em um milênio literal. Bom, o texto protestante de Hernan Dias Lopes prossegue. Apocalipse 19, versículo 19 a 21, nos leva ao final da história. Então ele acha que ali, vamos dizer, quando o anticristo e a besta são vencidos, é o final da história. Não haverá mais humanos aqui na terra, vamos assim dizer, ok? Então ele diz, Apocalipse 19, versículo 19 a 21, nos leva ao final da história, ao dia do juízo. Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é semelhante à conexão dos capítulos 11 e 12. Ou seja, não é porque o capítulo 11, ele está tratando de duas testemunhas pregando. O capítulo 12 é que retorna na história porque vai falar do nascimento de Jesus. Ok? Mas se fosse uma sequência, então as duas testemunhas teriam profetizado antes de Jesus vir ao mundo. Isso é um absurdo. Ok? Então o capítulo 12 não pode ser sequencial ao capítulo 11. E o capítulo 20, ele tem que ser sequencial ao capítulo 19, que eu mostrei para vocês. O Apocalipse tem uma estrutura de 7 sessões. A 7ª sessão, ela começa no capítulo 19 e vai até o capítulo 22.
ok? Então, o outro problema que nós já comentamos e vamos repetir é que se volta na história, ele diz que esse momento que Satanás foi preso, isso ocorreu lá nos dias do Novo Testamento. Foi lá que Satanás foi preso, foi lá que começou o milênio. O problema é convencer que Satanás foi preso. Porque se a humanidade fez com a igreja o que fez sem a inspiração de Satanás, então a humanidade é muito pior do que nós pensávamos. Né? Mas ele diz que o dragão está sendo preso aos poucos, mas nada mudou nos últimos 2000 anos, né, que estão se seguindo após a morte de Jesus. O comentário prossegue. O capítulo 20 é uma continuação do capítulo 19. Claramente observamos no capítulo 19 o início da 7ª e última sessão do Apocalipse, que abrange os capítulos 19 a 22. Veja o livro 8, o estudo do capítulo 19.8.10, vídeo 510, onde trato das sessões do Apocalipse, ou seja, retornem lá e eu mostro que o Apocalipse ele é bem dividido em 7 sessões, ok? Se você reler, você verá. Não tem como, o capítulo 20 é a continuação do capítulo 19. Além da escatologia protestante ser uma confusão tremenda, por quê? Porque eles seguiram a doutrina católica de que o milênio está sendo implantado na história. Essa doutrina, ela nasceu com Eusébio de Cesareia e Constantino. Ela tem que ser abandonada, essa escatologia tem que ser abandonada. Todo protestante que pensa em interpretar a Bíblia corretamente tem que abrir os olhos para isso. Bom, o texto do protestante, né, Hernán Dias Lopes, ele prossegue. Apocalipse 11:18 anuncia o dia do juízo e Apocalipse 12:5 descreve o nascimento, a ascensão e coroação de Cristo. Assim, o milênio antecede a segunda vinda de Cristo e não sucede a ela. O capítulo 12 introduz os 5 inimigos da igreja: o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz e os selados da besta. Todos caem juntos, apenas as cenas são descritas em telas diferentes. Né? Ou seja, realmente o capítulo 12, ele fala de coroação, mas no céu, porque você veja, o capítulo 12, ele termina com o dragão perseguindo a mulher, a serpente lança um rio atrás da mulher, tá ok? Mas a terra abre a sua boca e protege a mulher. Então, o que o dragão faz? Ele se coloca sobre a areia do mar. Eu falei para vocês, é o capítulo 12, versículo 18. Algumas bíblias traduzem errado e não tem o versículo 18. E traduzem o versículo 1 do capítulo 13 como se o dragão se põe sobre, como se João se põe sobre a areia do mar, digo. É assim que as nossas bíblias, a versão corrigida, traduz, mas na verdade é o dragão que se põe sobre a areia do mar. Ou seja, claramente o texto do capítulo 12 fala de uma coroação no céu quando Jesus chegou lá, ele conquistando, vamos dizer, sendo levado ao céu. Mas ele continua a perseguição à mulher, tá ok? E na perseguição à mulher, ele recebe a ajuda de 2 bestas, no capítulo 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ou seja, uma confusão generalizada que ele faz e fugindo realmente à ordem das sessões do Apocalipse. Quando você for lá no estudo das sessões, você vê que não tem como ele estar certo. Ele está voltando em meio às sessões do Apocalipse, quando claramente o capítulo 12 não pode ser uma sequência do capítulo 11. E o capítulo 13 tem que ser uma sequência do capítulo 12. O comentário prossegue. O capítulo 12 descreve o nascimento de Jesus e faz parte da 4ª sessão, diferente dos capítulos 19 a 22, que fazem parte, aqui do capítulo 19 e 20, que fazem parte da mesma sessão. Ok? Vai até o capítulo 22. Bom, o Hernán Dias Lopes prossegue no seu ponto de vista.
A interpretação de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. Então, eu estou citando o texto na íntegra, é a visão protestante, né? O Hernan Dias Lopes, nesse ponto, ele conhece, claro, a visão protestante, né? Está errada, né? Mas ele conhece. Então, a interpretação, ele prossegue, a interpretação de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. Vamos ver essas dificuldades e nós vamos comentando. Primeiro, não encontramos essa ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas paulinas e gerais. Ele diz que não tem, né? Aí eu digo, essa afirmação é absurda. Jesus falou claramente que no seu reino os cristãos estariam em um estado superior aos israelitas. Inclusive, estaria julgando os israelitas. Veja, Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração, que é o milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, que nós veremos, ocorre no versículo 4 de Apocalipse 20, também vos assentarei sobre 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. É claro que esse texto está dizendo que haverá um reino com a igreja num estado superior e Israel num estado inferior, sendo julgado. Porque Israel ainda estará num corpo corruptível. A igreja estará num corpo incorruptível. O comentário prossegue. O Apocalipse deixa claro que a igreja reinará sobre Israel e sobre as nações. O Apocalipse deixa claro que seremos sacerdotes, intercedendo por Israel e pelas nações. A regeneração tratada no texto é uma referência à regeneração da criação, tratada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 19 a 22, quando ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, que é a igreja. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência à situação que a criação ficou após o pecado de Adão e Eva, em que Deus disse que a maldita terra por causa de vós, ela também vos produzirá espinhos e cardos. O versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, olha, durante esse milênio nós vamos estudar, principalmente quando formos citar o livro de Isaías, essa criação, essa terra, esse mundo será abençoado. Com a redução do pecado, com a prisão de Satanás, esse mundo será abençoado com o crescimento do ensino da palavra de Deus, tanto pela igreja como por Israel. A igreja estará em corpos incorruptíveis, mas a igreja poderá se manifestar. Os anjos se manifestaram, ainda que os anjos eles não podem ser sacerdotes como nós, porque eles não viveram a situação de pecar, se arrepender e ser transformado. Ok? Os anjos fiéis a Deus, claro, que eu estou dizendo, não passaram por essa experiência. E o versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então o apóstolo Paulo está falando da manifestação da igreja, da manifestação dos filhos de Deus, no início do milênio, final da grande tribulação, início do milênio, que é o ponto que nós estamos estudando. Bom, o Hernan Dias Lopes prossegue, né? Segundo, o Novo Testamento ensina uma única volta de Cristo, e não duas. Bom, essa é a interpretação dele, tá ok? Eu comento. Na verdade, o Novo Testamento fala de duas vindas. Uma para arrebatar a igreja e uma segunda quando a igreja vem com Jesus Cristo para implantar o reino de Deus. Veja o estudo do capítulo 19, deixou claro as duas vindas. Aí você pode ver lá os vídeos 500 a 510, que eu coloquei lá para vocês. Ali eu deixo claro, tá bom? Eu apresentei 10 pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista. E o principal, nesse momento aqui, que será descrito, ok, no versículo 4, a primeira ressurreição,
A igreja já está com Cristo, ela estava com Cristo nas bodas do Cordeiro, ela veio com Cristo, guerrear com Cristo. Aqui, nesse ponto que nós estamos de Apocalipse 20, versículo 2, ainda não ocorreu a primeira ressurreição. Os protestantes não atentam para isso, eles dizem que está voltando no tempo, mas não está voltando no tempo. Apocalipse 20 é uma sequência do capítulo 19, tanto que ainda vai falar no versículo 4, aqui nós estamos estudando o versículo 2 de Apocalipse 20. No versículo 4 é que vai falar da primeira ressurreição, ok? Então isso de dizer que só tem uma vinda, na verdade não tem como. Essa vinda do capítulo 19 é a vinda para Israel e a igreja já está com Jesus. Então a igreja já foi arrebatada. É só ver aqueles 10 pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista que eu digo. O protestante que ler o que eu escrevi ali é incontestável, não tem como ele argumentar. Tá bom? A igreja já está em corpos incorruptíveis, então a igreja já ressuscitou. Ponto final. Bom, o Hernan Dias Lopes prossegue. Terceiro, uma interpretação literal desse número em um livro de simbolismos, especialmente neste capítulo saturado de símbolos, é um obstáculo considerável. Olha, é claro que o Apocalipse ele está cheio de símbolos, e a questão é que alguns dizem, olha, o número 1000 ele tem uma simbologia de eternidade, ok? Ou de um tempo indeterminado. Você pode até olhar como uma simbologia, mas a Bíblia ela apresentou números no Apocalipse que eles devem ser interpretados de forma literal. Vou citar para vocês o exemplo que a Bíblia fala de 1260 dias e 1260 dias. Se você somar isso, 1260 dias e 1260 dias, resulta 3 anos e meio mais 3 anos e meio, ou seja, resulta em 7 anos. 7 anos é o tempo que Daniel profetizou para a grande tribulação, para a última das 70 semanas. Ok? A Bíblia também fala em 42 meses e 42 meses. Se você pegar 2 períodos de 42 meses, equivale a 7 anos. É o mesmo que 1260 dias mais 1260 dias. Então tem números no Apocalipse que você deve entender de forma literal. Ok? E essa prisão de Satanás é mais fácil acreditar que seja de uma forma literal no futuro do que acreditar que ele foi preso há cerca de 1993 anos, quando Jesus morreu. Isso é que não faz o menor sentido, ok? O comentário prossegue. O Apocalipse está repleto de símbolos que descrevem eventos literais, tais como a manifestação de 2 bestas, isso é literal. Existirão 2 poderes políticos, que é o simbolismo de besta, né? Tanto em Daniel quanto no Apocalipse. Existirão 2 poderes políticos dominantes no mundo quando o anticristo se manifestar. Tudo indica que o mundo estará dividido em capitalismo e comunismo. Ok? Essas 2 bestas faz muito sentido. E lembrando, uma das bestas, a besta que sobe da terra, é vermelha, fala como dragão, ok? Ligando a China, que é a maior potência do mundo comunista hoje. Ok? E com essa crise da Rússia, a China está lucrando, porque os Estados Unidos, todas as empresas de cartão de crédito, tudo tiraram as suas empresas lá da Rússia. E é sabido que a China, ela apoiou a Rússia, inclusive ajudando na organização desse mundo financeiro. Ou seja, o mundo financeiro da Rússia, que ia o lucro para a América, agora está indo para a China. Ok? E a China está crescendo. Então, ela é esse segundo poder. Então, isso daí é literal. No meio, vou chamar dos dispensacionalistas, todos interpretam como sendo literal. Também a existência do falso profeta, do dragão, fala também da conversão de 144 mil israelitas e a vinda de Cristo em glória. Você tem que acreditar na literalidade de alguma parte. São números simbólicos, mas existe uma literalidade. É necessário interpretar os símbolos e aplicá-los corretamente. Ok? Bom, o texto
Hernando Dias Lopes prossegue. Quarto, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. Olha, eu não sei o que ele está querendo dizer aqui como fisicamente. Jesus não estará fisicamente. Jesus está num corpo incorruptível. Ninguém defende que Jesus vai retomar um corpo físico. Muito menos, e também a igreja não. Jesus estará num corpo incorruptível, mas nesse corpo incorruptível, ele apareceu aqui na Terra algumas vezes. Então, não me peça para detalhar como que Jesus, estando num corpo incorruptível, ele comeu pão, comeu peixe, comeu mel, isso não dá para eu explicar, mas é um corpo espiritual, ok? É um corpo espiritual que não precisa se alimentar. Então, mas esse corpo ele pode se tornar visível, porque esse corpo se tornou visível. Mas esse corpo ele é espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que os apóstolos estavam reunidos, estando as portas, estando tudo fechado, e Jesus se apresentou no meio deles. Ou seja, esse corpo, ele não é impedido pela matéria, é um corpo espiritual. Então, o que nós pregamos é que Jesus estará no corpo espiritual, mas que pode se tornar visível, pode julgar, pode falar aos homens, porque ele fez isso depois da ressurreição. Então, não existe ninguém que diga que Jesus vai voltar a um corpo físico. Como eu disse, o texto aqui não deixa claro qual é o pensamento dele. Se ele pensa que um homem num corpo espiritual não pode se relacionar com homens no corpo físico, como que ele explica Jesus se relacionar depois da ressurreição? Jesus se tornou visível para os apóstolos, para Paulo, né? Então ele poderá se tornar visível também no milênio. Biblicamente falando, não existe nenhum empecilho, né? Se é essa a segunda possibilidade, ele inventou esse empecilho do nada, né? E nós não temos autoridade para inventar do nada. Bom, o comentário prossegue. A igreja primitiva acreditava em um milênio físico. Foi a igreja católica, Babilônia apocalíptica, que negou o reino de Jesus implantado na terra. Para negar o milênio literal, é necessário desconsiderar toda a profecia de Isaías, Ezequiel e Daniel, que falam de um milênio literal. Acredite, irmãos, essas pessoas que estão se aproximando dos protestantes, os protestantes fazem isso. Eles negam que aquelas profecias, ok, de Deus reinando sobre Israel aqui na terra, um descendente de Davi reinando sobre Israel, eles dizem que essa profecia tem que ser esquecida, porque nenhum descendente de Davi vai reinar sobre a igreja. Então, os protestantes, os católicos falam, não, isso aí tem que ser esquecido. Mas isso está errado, não tem que ser esquecido não. Ok? O comentário prossegue. A igreja católica e as igrejas protestantes afirmam que aquelas profecias devem ser esquecidas. É uma heresia absurda. As igrejas protestantes que criaram o liberalismo teológico defendem que parte das escrituras sagradas devem ser abandonadas. Defendem que as profecias sobre o reino de Deus implantado na terra devem ser abandonadas. Infelizmente, alguns cristãos estão seguindo esse engano. Vou dar uma pausa aqui e eu prossigo com uma segunda parte.